Olha, vou te falar, você falou sobre as ausências e tem ausência de trabalhador lá, inclusive, viu, Thales e Josias? A nossa reportagem tá lá neste momento e o que o nosso repórter diz, o que a gente vê aí é só bandeiras, assim. Um público muito baixo no ato que está sendo realizado lá no estádio do Corinthians. Não teve muita adesão do povo, não, pelo que a gente pôde perceber até este momento, segundo os relatos da reportagem que está lá no local. O Vanderlei está acompanhando esse evento desde cedo, com a chegada ali dos trabalhadores. O evento está, de certa maneira, começando. Há uma expectativa para que o Lula fale um pouco mais tarde, né? Tem alguns shows acontecendo e tudo mais. No entanto, o que a gente vê é um público muito baixo e algo realmente ligado ali às centrais sindicais com as bandeiras, né, ô Josias? A gente está vendo essas imagens que o Vanderlei mandou pra gente, mas a adesão mesmo da população parece que não está acontecendo, Josias. Normalmente esses eventos organizados pelas centrais sindicais, eles eram, o público era atraído para eles porque realizavam-se sorteios, havia shows e aparentemente os organizadores não fizeram esse tipo de iniciativa, ou pelo menos não anunciaram previamente esses chamarizes, né? E se flopar, como parece que está flopando até agora, é pior para o Lula, né? Porque pelo menos as centrais teriam que prover para ele uma plateia amistosa para ouvir o discurso do presidente. Era o mínimo que se esperava, né? Se for um público michuruca, está cedo ainda, é preciso aguardar para ver se chega mais gente, mas se for um público michuruca, tanto pior para o presidente, né? Eh, O, o mercado de trabalho, Fabíola, está passando por uma transformação e essas centrais sindicais estão vendo a novidade passar pela janela e não estão percebendo. Há hoje, no cargo de ministro do Trabalho, um personagem, o ministro Marinho, que é egresso da CUT, é um sindicalista, já foi prefeito lá de São Bernardo. E o Luiz Marinho, ele, quando chegou ao ministério, ele tomou algumas iniciativas que mostraram que ele estava meio fora de esquadro, estava meio fora do seu tempo, né? Ele tentou ressuscitar, por exemplo, com outro nome, o imposto sindical, que é uma tunga que é, é imposta a todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, desconta-se um dia do trabalho por ano, um dia de trabalho por ano para financiar os sindicatos. Isso foi extinto na reforma trabalhista durante o governo do Michel Temer. E o que seria razoável se fôssemos pensar na ressurreição de algo parecido com o imposto sindical, seria uma contribuição voluntária a ser feita pelo trabalhador que se considerasse beneficiado de alguma maneira pela atuação do sindicato, e não uma imposição. Vamos lá, garfar um dia de trabalho de cada um para financiar os sindicatos, né? Mas ele tentou ressuscitar esse imposto sindical, como disse, com outra denominação, tentou também, ou falou em entrevistas, que ia rever a reforma trabalhista que foi feita durante o governo Temer. O governo, o PT, com todos os aliados que o Lula conseguiu angariar nesse seu terceiro mandato, não tem a menor possibilidade de aprovar algo assim no Congresso. Tentou interferir no funcionamento do comércio nos finais de semana. Muita gente que está com um salário menor do que gostaria, complementa a renda trabalhando nos finais de semana. Ele tentou interferir nisso também e levou mais de um ano para colocar em pé um projeto que regulamenta ou deveria regulamentar esse trabalho por aplicativo e não agradou ninguém. Não agradou nem os deputados e os senadores, não agradou os motoristas de aplicativo, que supostamente seriam os beneficiários dessa nova lei. Então, ele está desconectado, ele está fora da realidade. Assim também com as centrais sindicais. Então, estamos comemorando o 1º de maio a moda antiga. O mundo mudou, mas os sindicatos são os mesmos, eles convocam as mesmas manifestações. O governador Tarcísio de Freitas fugiu disso, o prefeito Ricardo Nunes também, porque eles iriam lá para ser vaiados, né?
e esse vai ser um evento político. E acho que as centrais falham, porque se elas querem aprovar coisas que interessam a elas no Congresso Nacional, deveriam fazer um evento pluripartidário, sem conotação política, mas a estrela, uma das estrelas desse evento é o Guilherme Boulos, por exemplo, que tem é do PSOL, candidato à Prefeitura de São Paulo, tem um lado, né? E as centrais, então, tomam esse lado. Acho que elas aí pecam porque deixam de atrair o resto da plateia, o resto dos atores políticos. Foram convidados também o presidente do Supremo para esse evento, não foi. Convidaram-se também os presidentes da Câmara e do Senado, mas eles evitam, porque muitos, se fossem, talvez fossem vaiados. Então, as centrais estão vivendo, Fabíola, um novo mundo, mas ainda olhando pelo retrovisor. O Thales, até um comentário seu também sobre esse esvaziamento até o momento do ato. Segundo o nosso repórter que está lá, o Vanderlei, por enquanto, só as bandeiras, mas os trabalhadores de São Paulo, e eles resolveram fazer, inclusive, lá no estádio do Corinthians, quer dizer, uma região muito populosa aqui em São Paulo, né? A gente está falando da zona leste de São Paulo, é uma região muito populosa de São Paulo, mas não há ali um público muito grande, segundo os relatos do nosso repórter que está lá no local. Um detalhe que, por causa exatamente dessa mudança dos tempos, houve acordos de vários sindicatos para continuarem trabalhando no 1º de maio e folgarem mais adiante. Ou seja, para poder manter as lojas abertas, etc. E tal. Com eles trabalhando, não havendo shows muito importantes, não havendo sorteios, como havia antes, e ainda tendo boa parte deles que trabalhar no dia do trabalho, do trabalhador, é evidente que diminui a participação popular, né? Então, é por aí, tá? Houve uma mudança esse ano grande, que reflete também a mudança dos tempos, mas é o Dia do Trabalhador. Eu espero que acabe sendo uma boa festa, uma boa manifestação, independente de conotações políticas, apesar de que é o que eu falei antes, é ruim para o governador e para o prefeito se escusarem de participar de um ato em defesa dos trabalhadores.